Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, que o amor do Senhor possa, mais uma vez, através deste momento especial que nos reunimos para meditarmos na sua santa palavra, possa ser sobre a sua vida, sobre a sua casa. Esse é o nosso desejo. E é isso que rogamos ao Senhor, a você que nos assiste mais uma vez pela TV Kairos. O texto hoje que estaremos meditando na palavra do Senhor encontra-se no livro de Lamentações, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 25. Assim está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 25 em diante. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Existe uma situação, uma experiência humana que nos acompanha em todas as fases da nossa vida, que é a experiência da aflição. Quem de nós nunca passou por uma aflição? Todos nós passamos por essa experiência na infância, na adolescência, na mocidade, durante a vida adulta e também na vida enquanto anciãos. Todos nós passamos por aflições. A aflição, ela pode ser compreendida como a angústia que sofremos, esse sentimento que às vezes traz para a nossa vida uma preocupação exacerbada, um sofrimento que nos perturba, que nos constrange, que nos coloca numa situação de dilema. É interessante que a própria palavra aflição, ela vem do grego, e na raiz etimológica desta palavra significa exatamente isso. A aflição é esse ato de prensar, de imprensar, de pressionar. E é assim que nos sentimos ao longo da vida. Mas a Bíblia, ela nos ensina que Deus é um Deus que nos ajuda nas nossas aflições. A Bíblia nos diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor Deus o livra de todas elas. E esta palavra que eu quero trazer ao seu coração. Talvez você esteja envolto, passando por um momento de aflição, um momento que talvez você não encontra mais fôlego, mais esperança, mas em nome do Senhor Jesus eu quero trazer ao seu coração uma palavra de Deus acerca deste assunto. E o autor sagrado, o profeta, traz aqui nesse capítulo 3, pelo menos 3 orientações, 3 coisas boas para o homem que estiver passando por algum tipo de aflição. A primeira coisa que ele nos diz no versículo 25, que bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Essa frase, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, poderia ser traduzida assim também, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para os que confiam nele. E a confiança em Deus traz para a nossa vida realmente, sobretudo nos momentos de aflição, uma experiência de segurança, uma experiência que faz com que nas aflições nós possamos passar por elas confiantes de que, não obstante estejamos sofrendo, estejamos passando por essa experiência tão difícil na nossa vida, mas Deus é conosco. E nos momentos de aflição, realmente a melhor alternativa para o homem é buscar refúgio no Senhor. A Bíblia nos diz, através dos Salmos, que Deus é o Deus que é o nosso refúgio e que é a nossa fortaleza. Deus que é o socorro presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos momentos de aflição, nos momentos de lutas, nos momentos de desespero, de angústia, eu e você precisamos olhar para Deus, para as suas promessas, para o seu grande amor por nós e crer verdadeiramente que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Isso significa que debaixo das mãos de Deus, debaixo da proteção de Deus, Deus sendo o nosso refúgio, nada pode nos derrotar, nada pode fazer com que venhamos, em decorrência das aflições, experimentar uma derrota, mas pelo contrário, nele nós somos vencedores, nele nós encontramos forças, aleluia, para superar as nossas aflições, as nossas dificuldades. O salmista diz
no Salmo de número 34, versículo 8, algo muito interessante para nós. Assim diz a palavra: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. No outro lugar nas Escrituras, a Bíblia nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É essa confiança que eu quero, neste dia, pedir a Deus que Ele traga ao seu coração. É essa confiança que eu quero ministrar hoje, à luz desta palavra, para você que talvez esteja sendo afligido por alguma coisa, por algo que tem, seja do ponto de vista natural, físico, emocional, espiritual, vir sobre a sua vida. Porque nós somos afligidos em diversas áreas da nossa vida. Existem aflições, por exemplo, naturais, relacionadas a intempéries da natureza, as catástrofes que nós passamos na natureza, às vezes um frio excessivo, um calor excessivo, as enchentes. Essas aflições naturais, elas estão também a nos rodear. Existem as aflições físicas, que são aquelas que, sobretudo, trazidas até nós pelas enfermidades, pelas doenças, pelas pandemias, pelas inseguranças que essas enfermidades trazem sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde. Quem de nós, neste momento que estamos passando agora de pandemia, não sentimos a aflição em decorrência dessas doenças que estão sendo vivenciadas, experimentadas, muitas delas letais, como consequência desta pandemia, deste vírus que está assolando a humanidade? Mas o Senhor, independentemente da aflição que eu e você esteja passando, seja ela natural, seja ela física, seja ela de ordem econômica, uma crise financeira, uma falência, um problema que você está agora passando no que diz respeito à provisão do sustento da sua família, em nome do Senhor Jesus, creia que Cristo, Ele é o Deus que nos advertiu que no mundo teríamos aflições, mas ao mesmo tempo que Ele nos adverte, Ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se nós estamos nele, com ele, nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o versículo 25 nos diz que bom é o Senhor para aqueles que se seguram nele, para os que se atêm a ele. O profeta Naum escreveu algo muito bonito, muito profundo para as nossas vidas. Assim diz, no livro do profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Olha que maravilha. O Senhor é bom, é misericordioso, Ele é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece, assim como o salmista diz que Ele nos sonda. O Senhor nos conhece, e por nos conhecer sabe exatamente quais são as nossas aflições. Creia que Deus conhece a sua aflição. Creia que Deus sabe exatamente as fragilidades que você está passando. Portanto, aqui eu quero passar para a segunda lição desse texto, que está no versículo de número 26. Que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança, porque a esperança, amados, ela alivia a aflição. A esperança, ela não só alivia a aflição, mas ela alimenta a expectativa da vitória. Quando nós temos esperança, e a nossa esperança está no Senhor, quando nós confiamos não nas nossas forças, não nas pessoas que estão ao nosso redor, mas depositamos a nossa confiança em Deus, nós temos esta esperança renovada em nós, e a esperança em Deus alivia a aflição e alimenta a nossa expectativa, a nossa certeza da vitória sobre a dificuldade. A esperança, ela faz com que nós façamos a seguinte pergunta nos momentos de aflição. Aquilo que o salmista fez e que está registrado no Salmo de número 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Aí o salmista diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Talvez em decorrência das dificuldades, das aflições, a sua alma
assim como a minha, a nossa alma, ela se angustia. E às vezes acha que não tem saída. Mas nós também precisamos, ao meditarmos nesta palavra, dizer como salmista: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, confia nele, porque as promessas do Senhor, elas se cumprem, aleluia. As promessas do Senhor, elas não são falíveis, mas elas são de uma forma categórica, cumpridas piamente nas nossas vidas. No Salmo 40, no versículo 1, nós aprendemos com o salmista que ao final da aflição nós devemos dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere no Senhor, confie nele. Talvez a aflição agora esteja lhe causando dor, até tristeza, angústia, mas espere no Senhor. Lance-se aos pés do Senhor e diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu não confio e nem me estribo no meu entendimento, na minha capacidade intelectual, nos meus bens materiais, nas minhas riquezas. Eu confio em Ti. Eu deposito a minha vida em Ti. A minha esperança, a minha confiança neste momento de aflição não está noutra coisa senão em Ti, ó Senhor. É esta afirmação que você e eu devemos com convicção dizer todos os dias na presença de Deus. As aflições, elas nos acompanharão sempre. Enquanto aqui estivermos, em razão da nossa natureza pecaminosa, em razão da queda de Adão, nós herdamos estas angústias, estas aflições, estas experiências que emocionalmente nos afligem, nos abalam, que às vezes nos angustiam e até nos deprimem, nos deixam ansiosos. Mas nós cremos que pelo grande amor de Deus, manifesta em Cristo Jesus, nós podemos hoje não olhar para as aflições, mas olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e dizer que nele nós temos a vitória, nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O terceiro versículo que lemos, que é exatamente o versículo 27 do livro de Lamentações, do capítulo 3, diz que bom é para o homem suportar o jugo na mocidade. Aqui eu quero dirigir uma palavra especial para os jovens. Muitos jovens se afligem e acham insuportável o jugo que pesa sobre os seus ombros nessa fase primaveril, nesse momento que estão passando. Mas, à luz da palavra de Deus, nós precisamos compreender, e vocês, enquanto jovens, compreender que em Cristo nós devemos colocar nossa confiança. Eu sei que é muito difícil nesse momento, nessa fase que o jovem está passando. É um período de escolhas, é um período de decisões acerca da carreira que vai tomar, acerca da faculdade que vai fazer, acerca da profissão que vai escolher, acerca até do ministério e da experiência ministerial que cada um vai vivenciar. Esse é um momento de escolha, e esse momento de escolha traz para os jovens uma ansiedade, uma aflição. Às vezes alguns até adoecem, alguns desenvolvem patologias psicossomáticas em razão dessas aflições. Mas eu quero trazer para você, querido jovem, você que acha que o seu jugo está pesado, você que acha que a situação é difícil, eu quero lhe fazer um convite. Troque a sua aflição, troque o seu jugo pelo jugo de Jesus, porque Jesus mesmo nos diz lá em Mateus capítulo 11 que o jugo dele é suave. Quando Pedro escreve também, ele diz que nós devemos lançar sobre ele, sobre o Senhor, as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então é isso que eu quero lhe convidar. Você que está nesta fase da mocidade, da juventude, faça e siga aquela recomendação que o rei Salomão, que está registrado em Eclesiastes capítulo 12, recomendou à mocidade. Assim diz a palavra do Senhor: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Queridos jovens, queridos pais que orientam seus filhos na mocidade, faça uma experiência com Deus na sua mocidade. Entregue-se nas mãos do seu Criador. Deposite
em nome do Senhor Jesus, a sua vida nas mãos de Deus. Lance-se sobre Ele, entregue a tua vida ao Senhor. Todas as suas aflições, todas as suas dúvidas, todas as suas angústias, você não armazene, não carregue para si, nem partilhe tão somente com pessoas humanas falhas como você, mas deposite em Deus. Abra-se diante de Deus, quebrante o seu coração diante de Deus. E aí você, fazendo essa experiência com Deus, neste momento, desta fase da sua mocidade, chegará um dia em que você vai olhar para a sua história e vai dizer: como eu fui feliz ao escolher o Senhor, como eu fui bem-aventurado ao escolher servir ao meu Deus. O tempo de servir a Deus é na mocidade, é desde já. A escolha que você faz por Deus neste momento é uma escolha que determinará o seu futuro, a tranquilidade no seu futuro. E ainda que venham as aflições, Deus será contigo. Eu quero, portanto, amados, dizer para você que nós não devemos continuar com medo, angustiados, aflitos e desesperados, mas nós possamos olhar para aquilo que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10. O Senhor usa a boca do profeta Isaías para dizer a nós: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te ajudo, e te sustento, te fortaleço, te sustento com a destra da minha justiça. Creia que você serve a um Deus que é um Deus vivo, que é um Deus que sabe as tuas necessidades, que é um Deus que conhece exatamente aquilo que você está sentindo agora, aquilo que você está precisando. As suas angústias, elas não são escondidas, mas elas são conhecidas por Deus. Os seus anseios, os seus sonhos, os seus projetos, os seus medos, tudo que somos, tudo que temos. A Bíblia diz que ainda que as palavras ainda não tenham vindo à nossa boca, mas Deus as conhece. Deus nos sonda, Deus nos envolve pela frente, por trás, aonde quer que estejamos. A Bíblia nos diz que o Senhor é um Deus que nos sonda. E não só nos sonda, mas a mesma Bíblia diz que Deus é um Deus que nos ama. E é por isso que nós, como salmista, devemos dizer: à sombra das asas de Deus, às sombras das tuas asas, ó Senhor, eu me abrigo, até que passem as calamidades. O lugar para passarmos pelas calamidades, o lugar para passarmos pelas provas, o lugar para superarmos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, não é longe de Deus. Receba esta palavra no nome de Jesus. Talvez as dores estejam insuportáveis, talvez você esteja definhando porque você está longe de Deus. Aproxime-se do teu Criador. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Seja a sua vida em comunhão com Deus. Quebrante-se na presença dEle, porque aí você vai poder, com muita alegria, dizer todos os dias da sua vida: à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Que Deus possa te abençoar. E eu quero terminar esta palavra dizendo algo que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. O Senhor, usando o autor sagrado, diz: não te deixarei, nem te desampararei. Deus nunca te abandonará. Deus nunca vai te desamparar, mesmo que as aflições sejam grandes, mesmo que as tempestades sejam aos seus olhos incontroláveis. Mas o Deus que servimos é o Deus que tem o poder no céu e na terra. E não só um poder limitado, mas ao contrário, é um poder ilimitado. Deus é o Deus que pode todas as coisas, e nele nós podemos passar pelas adversidades, porque é Ele que nos fortalece. Me permita orar pela sua vida. Se você está precisando da bênção de Deus, eu quero encerrar esse momento orando por você, orando pela sua família. Oremos. Amado Deus, após ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus,
Eu quero lhe pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esta vida que ouve esta mensagem. Que o Senhor venha ao encontro dele ou dela, Pai, para acalmar as aflições. Ser o refúgio das nossas vidas, meu Pai. Ser a fortaleza das nossas vidas. Ser o socorro bem presente na angústia que passa o teu servo. Cerca com o teu amor. Envolve o Senhor Deus com a tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia. Senhor Deus, toma conta desta vida que ouviu esta palavra. Toma conta da sua família. Senhor Deus, cuida dos negócios, cuida dos planos. E conforme a tua vontade, Pai, que sempre é a mais perfeita, que sempre é a mais agradável, que sempre é a melhor para nossas vidas. Que o Senhor seja sobre ele, que o Senhor seja sobre esta casa, que o Senhor seja sobre esta igreja amada e tua, que vai morar no céu. É assim, Pai, que eu lhe peço, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus, amém.